Você vai assistir agora Conexão. Oferecimento. Abdalas, cortinas e decor. Olá, olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao programa Conexão pela TV Poços. Olha, desde já uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você, viu? Eu espero que você tenha tido um final de semana mais tranquilo, né? Vamos conversar aqui sobre tudo o que aconteceu no final de semana, enfim, as restrições, vamos falar também, muita gente também, a gente soube aí dos bailinhos que aconteceram aqui em Poços de Caldas, não é? Infelizmente, mas para falar de tudo isso e trazer boas notícias também, falar sobre as novas doses que vão chegar aqui em Poços de Caldas. Hoje convidamos aqui no Sofá do Conexão, vou até me sentar para a gente se fazer companhia aqui na hora do almoço. Muito obrigada mesmo, viu? Você todos os dias, de segunda a sexta aqui no Conexão, a gente poder conversar. O Sofá do Conexão recebe hoje Dr. Carlos Mosconi, ele que vem falar então, né, o secretário de Saúde, falar sobre este final de semana e também as novidades aqui no setor, né, da saúde, falar sobre a Covid, sobre as vacinas, enfim. Dr. Mosconi, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão mais uma vez. Obrigado, Ivonete. Boa tarde a todos. Então, nós estamos só nós aqui num espaço grande. Fique à vontade, viu? Vou tirar a máscara então, tá bem? Muito. Satisfação estar aqui, estou à disposição. Muito obrigada, viu, doutor Mosconi? A gente lembra, não é? Falando aqui sobre o final de semana, o primeiro final de semana com restrições aqui em Poços de Caldas. E, é claro, né, gente, quisera todas as pessoas pudessem realmente obedecer, ficar em casa, né, aquelas que puderam. Lembrando que muitos setores, né, principalmente da saúde, que puderam funcionar neste final de semana. Outras pessoas tiveram realmente que ficar em casa. E a gente lembra, né, que os deliveries que tiveram que funcionar, os iFoods da vida, enfim. E a gente vai ter aí um feedback, né? Você pode escrever aqui pra gente também, pra gente tocar neste assunto já, doutor Mosconi trazendo as novidades. Esses e outros assuntos aqui no Conexão. Devido ao decreto publicado pelo Comitê Extraordinário Covid-19, quase todo o comércio de Poços ficou fechado neste sábado, dia 19 de junho. O fechamento acontecerá também no próximo sábado. Nas principais ruas do centro de Poços, quase tudo fechado. Só puderam funcionar postos de combustíveis e estabelecimentos de saúde, como farmácias, clínicas e hospitais. O turismo também foi atingido. Os hotéis só podem receber turistas de segunda a sexta. No próximo final de semana, dia 26, as medidas restritivas continuarão na cidade. O coletivo Mulheres pela Democracia organizou um memorial para homenagear as vítimas da Covid-19 em Poços. Em seguida, aconteceu uma passeata pelas ruas da área central da cidade contra o governo Bolsonaro e pedindo agilidade na vacinação. A passeata também foi uma forma de protestar contra a falta de vacinas. Pessoas contrárias ao governo Bolsonaro, manifestantes, caminharam pela região central reivindicando agilidade na vacinação, auxílio emergencial e pediram a saída do presidente. O ato aconteceu de forma pacífica e com o auxílio do Departamento de Trânsito para que se evitasse qualquer acidente. Muito bem, nessa segunda-feira, dia 21 de junho, a gente aqui com o convidado de hoje, ilustríssimo, né, o Dr. Carlos Mosconi, o secretário de Saúde, ele que está à sua disposição, você pode fazer sua pergunta no 37216955, nosso WhatsApp também à sua disposição é o 99230-3040, está aí na sua tela, e o programa Conexão também transmitido ao vivo aqui pelas redes sociais, o Facebook Conexão e o Facebook TV Poços. Muito bem, já recebemos aqui algumas perguntas, doutor Mosconi. Vou tentar colocar assim mais participações possíveis, né?
Mas antes, a pessoa comentando aqui que teve muita gente lá no Marco Divisório, né? Aquele bairro mais distante de Poços, porém faz divisa, né, com Águas da Prata, e o estado de São Paulo não estava fechado, como era o caso aqui, né, de Minas, em Poços de Caldas. Ou seja, muitas pessoas saíram daqui e estiveram lá no Marco Divisório, fazendo com que o bairro ficasse assim com bastante pessoas. E, inclusive, eu estive lá porque nós temos uma obra lá e a pessoa está falando que é verdade, viu? Realmente é muita gente por lá e ele está pedindo o seguinte: não há possibilidade dos prefeitos aqui de Poços de Caldas e o prefeito de Águas da Prata, ou seja, a prefeita de lá, né, a Regina, entrarem num acordo? Sempre há possibilidade de poder conversar, buscar um entendimento. Eu acho que vamos dizer, esse acordo, essa proximidade nossa aqui pode favorecer isso aí. Acho que é útil, sim, sem dúvida alguma. Nós não tínhamos pensado nisso anteriormente, até porque eu fico imaginando que muitas vezes as pessoas poderiam, nesse final de semana, ficar mais tranquilas e imaginar que a situação está uma situação ainda perigosa e evitar aglomeração. É difícil a gente ficar falando isso, a gente fica batendo na mesma tecla o tempo todo e, infelizmente, algumas pessoas não entendem. Se a gente fizer um acordo com Águas da Prata, de repente vai ter outro problema no outro local, enfim. É verdade. A gente tem que estar pronto para fazer isso, porque agora o que é essencial, indispensável, é que as pessoas entendam. O momento é muito grave, o momento é muito difícil. Nós chegamos num pico muito elevado da pandemia, aqui na nossa cidade, em todos os lugares, e nós estamos vivendo com muitos problemas, compreende? Eu achei que esse fim de semana dá uma certa tristeza na gente andar na rua aí, dar uma volta para ver como é que está a cidade parada, sem movimento nenhum. Fica triste. A nossa cidade é uma cidade muito alegre, não é? É verdade. E, infelizmente, é isso, mas a realidade que nós estamos vivendo é essa. Ao invés de fechar tudo, como em alguns lugares isso está acontecendo, nós fechamos no final de semana. E acho que o resultado poderá ser positivo, porque no final de semana a aglomeração é gigantesca na cidade, pessoas daqui, pessoas que vêm de fora, e a consequência, a gente, de certa maneira, nós estamos pagando nesses dias aqui os feriados mais prolongados que nós tivemos na cidade, não é isso? As datas, né, de Dia dos Namorados. As datas, pois é. Então a gente espera que isso possa surtir algum efeito. Esse final de semana está muito rápido, mas nós começamos algumas restrições na segunda-feira passada, uma semana atrás. Fechamento do comércio, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, às 20 horas. E nós tivemos, neste final de semana, uma diminuição dos casos de internação, coisa que não acontecia há várias semanas. Será coincidência? Será que é uma consequência disso? Eu imagino que possa ser já uma consequência do fechamento desses estabelecimentos nesse final de semana. Então, vamos imaginar que a gente tenha também um resultado positivo com o fechamento de fim de semana. Se a gente somar este fato com as vacinas que estão chegando em número maior agora, eu penso que nós poderemos ter um resultado positivo daqui para frente. Daqui a alguns dias, que a gente possa ter realmente uma diminuição dos casos positivos e das internações que nós estamos tendo. A gente compreende, doutor Mosconi, que a área da saúde, né, principalmente o senhor também da saúde, se preocupa com essa questão e todos nós devemos nos preocupar mesmo, né? No entanto, do outro lado, que é a questão financeira, né, os empresários também se preocupam com o comércio. E o que aconteceu esse final de semana, por exemplo, na sexta-feira, vimos ali filas enormes, né, de pessoas no supermercado. Inclusive, eu gostaria de mostrar para o senhor também o que aconteceu nesse final de semana. Infelizmente, muita gente ainda não se conscientizou e não adianta falar mais, porque já estamos há mais de 1 ano e meio falando sobre isso, né? Nós tivemos festinhas no final de semana. Vamos mostrar para você aqui imagens lá no Distrito Industrial. Ainda a polícia teve, né, que estar lá e conversar com essas pessoas, enfim, né, desmanchar toda aquela rodinha. No Distrito Industrial a gente está mostrando para você aí, olha, situações que nem deveríamos mais estar falando sobre isso, mas infelizmente, né, muitos jovens, adultos inclusive também insistindo, né, em teimar e estar ali fazendo aglomeração naquele local, não é, que à noite a gente sabe que é mais deserto. Eles aproveitam desses momentos. E não é só aí não. A gente dá uma chegada também lá na represa do Cipó. Vou mostrar para você. Olha lá, gente, o que aconteceu novamente. Então, às vezes a gente quer
colocar toda a culpa em cima do prefeito ou colocar toda a culpa em cima dos governantes, né, digamos assim, às vezes na guarda municipal, mas não tem como estar em todos os lugares, né? O que eles esperam, a gente está vendo até um jet ski lá no fundo, o que a gente espera realmente é a conscientização das pessoas. E é muito triste mostrar novamente uma situação como essa, né, dos jovens se encontrando aí, e bebida, e música, né, e bem na beira da represa do Cipó novamente, a gente mostrando aí mais uma vez, né, essa situação. É muito triste. E a gente comentando, eu fico chateada realmente, né, eu acredito que todas as pessoas também, que principalmente já perderam seu ente querido, a gente sabe o quanto é muito difícil, por quê? A gente espera que as pessoas tenham consciência, né, que não se aglomeram. A gente está falando aqui sobre isso o tempo todo. Trouxemos, inclusive, hoje o Dr. Mosconi para poder fazer uma avaliação deste final de semana. E eu acredito que ele também não espera uma situação dessa, né, Dr. Mosconi? Mas olha, Ivonete, eu acho que nós temos que conviver com isso. Né? Exato. Infelizmente tem um número de pessoas que, felizmente, é a minoria, que age dessa maneira, entendeu? Sem ter consideração com elas mesmo e com os seus familiares, os seus próximos, os seus amigos, etc. E, infelizmente, não há fiscalização que consiga superar essa dificuldade. Então, vamos continuar fazendo o que nós podemos fazer. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Eu acredito que vamos dizer assim, essas medidas, eu digo sempre que elas são paliativas, elas não são medidas totalmente resolutivas, de maneira nenhuma não são. Mas elas ajudam em alguma coisa porque diminui, de certa maneira, essas aglomerações. Principalmente aglomerações em recinto fechado, local assim, inadequado, enfim. Eu penso que elas serão positivas. Agora, o mais positivo de tudo é a vacina. Nós estamos esperando que isso aconteça, mas nós vamos continuar na nossa luta. Nós não podemos desanimar. Quando a gente vê uma situação como essa, que é lamentável. É revoltante. É lamentável, sem dúvida nenhuma. Mas nós sempre tocar o nosso barco para frente, nós sempre contar com a população que colabora, que felizmente é a grande maioria, e pedir para o pessoal entender e colaborar de alguma maneira. É isso que nós esperamos. Agora, é um problema, vamos dizer assim, universal, é o mundo inteiro vivendo esse problema. Nós estamos vendo aí, nós chegamos a 500 mil mortes, meu Deus do céu, quem é que podia esperar uma situação como essa? Aqui na cidade, são dezenas de mortes aqui na cidade. Depende, vamos chegar no 400 aí. É uma tragédia. Isso é uma tragédia. E no mundo, né? A gente está então vendo ali 500 mil mortes. Quem é que não tem um parente, quem é que não tem um amigo, quem é que não tem um conhecido que morreu numa situação como essa, meu Deus do céu? E ainda com o risco que nós estamos correndo de ver, não, agora porque mudou a faixa etária, mudou, o vírus também mudou, são outras variáveis do vírus. No começo nós tínhamos pessoas de mais idade nos leitos de UTI. Hoje não, hoje a incidência é maior em pessoas de 50 anos de idade, na faixa de 50, 40. Nós estamos vendo aí pessoas de 27 anos morrendo nas UTIs, 30 e poucos anos morrendo nas UTIs. Bom, se isso não é capaz de comover essas pessoas, por que será capaz? Então a gente tem que entender, o poder público tem as suas limitações. Nós estamos querendo fazer o que nós podemos fazer, e além do mais, veja que a questão da economia está sendo muito levada em consideração. Porque senão fechava tudo. Eu estou vendo algumas cidades de São Paulo, vamos fechar tudo de novo. Araraquara está fechando de novo. Fechou 2 meses atrás, agora está fechando de novo. Nós aqui não queremos fazer isso. Nós estamos fechando, diminuindo o horário, fechando o final de semana, que é uma coisa gradativa, é uma coisa bastante medida, ponderada, não é uma medida radical. Então, assim, mas felizmente a grande maioria ela colabora, mas infelizmente nós temos que contar com essa minoria que não quer saber mesmo de teimosos, é verdade, viu? Bom, a gente tem aqui também a participação da Ilza, ela dizendo aqui, sempre é um grande prazer ouvir o Dr. Mosconi, vê-lo bem. O senhor acha que é só culpa do presidente essa falta de vacina? Afinal, países desenvolvidos, europeus, também estão em falta, né? Que horror essa falta de conscientização das pessoas. Assim não dá, fica difícil, né, Ilza? Realmente é muito complicado, né, Dr. Mosconi? Olha, um abraço aí para a Ilza, muito grato pelas palavras dela. E essa coisa da vacina é isso mesmo, está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil podia ter comprado mais cedo? Podia, não sei se podia. Deveria? Deveria, se pudesse, deveria, sem dúvida nenhuma. Mas não é uma situação apenas brasileira. A gente vê que países mais desenvolvidos até que o Brasil
tem tido também um problema de vacina. Veja, o Japão, ele vacinou um percentual muito pequeno da sua população. Poucos os países que conseguiram uma meta muito mais abrangente, muito mais ampla do que a maioria dos países. Por exemplo, a Europa, alguns países, por exemplo, a Inglaterra vacinou, conseguiu chegar a um percentual muito elevado e melhorou a sua situação, e hoje está tendo uma variante lá, que eles estão avaliando se não tem que fechar de novo a Inglaterra. Nossa. Então é a situação, como eu digo, uma situação que não é conhecida. O mundo não sabia o que era essa pandemia. A Organização Mundial de Saúde, e eu acho que a Organização Mundial de Saúde tem grande conhecimento, tem grande responsabilidade, inclusive, no manuseio da doença em termos universais. Mas ela também não soube o que fazer. Ela também não soube, porque se alguém poderia ter enviado vacinas para o mundo inteiro, ou para alguns países que estavam correndo mais risco, seria a Organização Mundial de Saúde, que infelizmente não tomou essa providência em tempo hábil. Ou não pôde tomar, ou deixou, vamos dizer, negligenciou. O fato é que hoje a Organização Mundial de Saúde está fazendo a Covaxin, enviando um consórcio de vacinas universal, que ela comanda, está enviando algumas vacinas para alguns países do planeta, inclusive para o Brasil já mandou 4 milhões. É muito pouco se a gente analisar o que significa isso. Então eu digo assim, o mundo inteiro não soube direito o que fazer com a pandemia. Tinha que ter corrido mais, tinha que ter sabido mais o que fazer. Não sabia. Mas realmente, e mesmo, doutor Mosconi, ainda assim, né, a gente está só com a questão da máscara, o álcool gel ainda, que é o que temos para hoje, né, antes da vacina, esse cuidado. E mesmo assim ainda a gente percebe que as pessoas ainda, né, acabam patinando, muitos não querem utilizar a máscara. É muito delicado, gente, é uma situação, olha, que não é fácil, a gente Agora, sabe não disso. querer utilizar a máscara, eu considero que é uma situação meio doentia, entendeu? Eu não acho que seja normal isso. Não é possível que a pessoa não queira usar máscara. Meu Deus do céu, se a pessoa, ela tem que entender que tem, porque a transmissão da doença, principalmente, se dá através das salivas, das gotículas microscópicas que ficam flutuando no ar por algum tempo. Então essa pessoa tinha que se proteger ela mesma, porque aí não adquire de fora para dentro e não passa de dentro para fora. Então, o que custava usar a máscara? É porque é tão problemático, tão difícil? Se a pessoa tiver noção do que é aquele tubo, né, certamente vai preferir a máscara. Meu Deus do céu, não é possível. É terrível. Então eu digo assim, se a gente conseguir, além das medidas todas que nós tomamos aqui, tá? Que não são muitas, não são demais, mas se a gente usar a máscara, fizer a higienização das mãos com álcool gel e, preferentemente, não fazer aglomeração, em recinto fechado, principalmente, eu acho que já é uma grande coisa. É verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente traz aqui a sua participação, né, de Wilson participando com a gente, a Lúcia e muito mais. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essas variantes, sobre a xepa, né, e sobre as novas doses. Porque agora vamos dar uma chegadinha lá no Campos Elíseos, mostrar para você este local, que é um sucesso aqui em Poços de Caldas, uma inovação aqui para a nossa cidade, que é o Kipaqui Guarda Tudo. Você pode adquirir um box desse, né, você pode alugar aí um box, tem tamanhos diferenciados, de repente você é uma extensão da sua casa, é uma extensão da sua empresa, você precisar aí de guardar papelada, ou quem sabe medicamentos, móveis, enfim, dê uma chegadinha. Aliás, antes, dê uma ligadinha nesse telefone 988211456. Você mesmo fica com a chave do cadeado. Só as pessoas que têm já o aluguel desses box que entram aí, não é? A gente lembra que você faz uma visita, tenho certeza que você vai gostar. Tanto é que muitos desses boxes já estão alugados, já tem outro, né, galpão sendo construído, porque realmente é um grande sucesso. Fica lá no Campos Elíseos, você vai falar com o Herrera, com o Rodolfo, que está aí mostrando o box pra gente. E a gente lembra, viu, tem câmera também de segurança para garantir ainda mais a sua tranquilidade, tá bom? Sem burocracia alguma, 1 mês, 3 meses, 1 ano, o tempo que você precisar. 988211456. E por falar nisso, no Rodolfo e também falando em Herrera, eu quero que
aqui, né, também demonstrar nossa sincera... A gente fica muito triste, né, gente? Eles perderam mais um parente, né, infelizmente para a doença. Semana passada, esse rapaz, é o Bira, ele faleceu também por conta da Covid, é o irmão do Herrera. E essa é a mãe, olha, dançando, eles estavam num casamento, né, na época. E olha aí, gente, os dois juntos. E o que aconteceu? A mãe também veio a falecer agora, né? Eles perderam a mãe hoje, a dona Getúlia de Mello. E eles estavam no casamento do filho, né, do Herrera, e os dois partiram. E a gente sabe o quão triste é para a família, né, quando perde pessoas alegres, pessoas queridas, não é, que convive aí o tempo todo, tem amor à vida, faz tudo direitinho, né, mas infelizmente a gente não sabe nem o que dizer. Mas olha aí, gente, que cena, filho que já foi, agora a mãe também. Não é? Então, que Deus possa trazer conforto à família do Herrera, a todos, né, os amigos também, eles que perderam o Bira, esse rapaz tão alegre, e agora também a dona Getúlia, viu? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Muito bem, enquanto você participa com a gente, manda sua pergunta no nosso WhatsApp e também pelo Facebook, a gente vai colocar já já sua participação no ar. Muito bem, estamos de volta aqui no Conexão, hoje com a presença do secretário de Saúde, Dr. Carlos Mosconi. Nós temos já a participação da Maria Helena, ela comentando que deveria fechar tudo durante 2 semanas. Já o Cláudio dizendo aqui também que deveria abrir tudo, que não tem que fechar, né, doutor Mosconi? Imagino que seja esse o dilema de vocês o tempo todo, né? Muitas pessoas querendo que fique aberto, outros que fiquem fechados, não é? É difícil, né? Eu, há uns dias atrás, fiz uma reunião com a Associação Médica de Poços de Caldas, para me ouvir. Eu queria conversar um pouco com eles. E esse povo está na linha de frente, eles têm muita experiência e têm uma vivência enorme. Então a opinião deles é muito valiosa para nós. E aí não havia consenso nenhum entre a classe médica, entendeu? E todos conscientes, muito conscientes, todo mundo sabendo que está falando de uma forma correta, honesta. Mas um acha uma coisa, outro acha outra. Então, não é fácil, porque é isso que eu digo, nesse caso da pandemia, não tem receita, não tem prato feito nenhum. Cada um tem que avaliar o que está acontecendo no seu município, na sua região, e tomar as atitudes de acordo com essa realidade. E sempre as atitudes nunca totalmente resolutivas de maneira alguma, e algumas poderiam ser até equivocadas. Nós tomamos o cuidado de conversar bastante antes dessas medidas serem tomadas. Várias reuniões foram feitas, o prefeito é muito diligente nessa questão, cuidadoso, e chama as entidades todas aí envolvidas na questão da economia e na questão da saúde também, entende? E nós tomamos essas medidas que eu considero assim, são medidas, vamos dizer, paliativas, mas que algum resultado positivo elas vão dar. E sem somar isso com a vacina, como já disse antes, eu acho que o panorama pode mudar. Sim, o Edvilson, ele gostaria de saber qual a necessidade de 30% dos hotéis funcionando, né? Se os hotéis são essenciais nesse momento, sendo que sábado e domingo nada funcionou aqui na nossa cidade e não tinha turista. Os supermercados, que é essencial, poderiam fechar. Hotéis, não. Qual que é a lógica? Não, os hotéis estão fechados para o turismo. Quem vem trabalhar, está lá no hotel porque vai ter alguma atividade profissional, aí eu não vejo razão para fechar. Até porque é um grupo extremamente reduzido. E nós vimos essa cidade, não precisa nem fiscalização, é só andar na cidade e ver que os hotéis estavam totalmente vazios, porque não tinha ninguém nas ruas. Olha, nós temos também a participação do professor Yuri, dizendo aqui, né, que a cidade esse final de semana não tinha aglomeração, só no bairro São José que tinha uma igreja com culto, né? Ele achou que infelizmente era um desrespeito com as vidas. Olha aí, drone Poços Filmagens. Ivonete, boa tarde. Um crime a questão da represa do Cipó, hein? Uma dúvida, a represa não é propriedade particular? Não, a represa não é. Mas então, quer dizer, a represa tinha que fechar, a represa estava fechada. Agora, existem as pessoas que burlam as normas e as regras. Assim como também a igreja também tinha que estar fechada.
Exatamente. A igreja não era para estar aberta, não. Outra coisa, nós temos uma pessoa aqui sempre comentando, né, sobre essa questão do loteamento Montreal, né? Certamente o doutor Mosconi já falou, nós já está sabendo sobre isso. A Camila, ela disse que mora no Hortências, perto ali do loteamento Montreal. Ela disse que está cansada de denunciar, infelizmente não é atendida, ela já ligou no 153. Ela precisa que todos, né, fosse fechado principalmente o final de semana, esse loteamento Montreal, que fica lotado de pessoas, sexo, drogas, som alto, tiros inclusive. Ela comentando aqui que está terrível e muito violento, e as pessoas que moram ali próximas, né, fica difícil, viu, morar. Mas a fiscalização funcionou bem essa semana. Nós tivemos um aporte maior de pessoas fazendo a fiscalização. Os agentes de endemia, praticamente todos se dedicaram a isso. A Polícia Militar foi muito parceira, a Guarda Municipal também. Então, houve um aumento da fiscalização bastante considerável. Sim. E se as denúncias todas feitas, elas foram, o pessoal foi atrás para segurar essa situação, entendeu? Eu acho até que esse final de semana a situação melhorou muito em relação aos outros. Doutor Mosconi, em relação à fiscalização, o que nós recebemos aqui de informações é que a fiscalização funcionou até as 8 horas da noite. Então, depois das 8 horas da noite, ou seja, algumas pessoas tentaram entrar em contato, sabe, no 153, na Guarda Municipal, enfim, e disseram para essas pessoas que depois das 8 horas não tinham mais, né, esse tipo de funcionamento, né? Então, aí muitas falaram assim, mas como assim já encerrou as atividades, né? Como já encerraram as atividades? Não, o pessoal trabalhou mais, a Polícia Militar não para, né, em momento nenhum, e nós temos sempre um efetivo, dependendo do horário, menor do que durante o dia inteiro, compreende? Mas trabalhando também à noite. Então, a fiscalização, nesse final de semana, ela naturalmente, toda hora a gente tem que estar aperfeiçoando a sua atividade. Mas eu acho que ela melhorou bastante e as denúncias foram feitas, o pessoal foi atrás e, enfim, chega numa determinada hora que cai, porque o movimento também cai, mas não deixou de funcionar, não. Bom, é porque recebemos 3 reclamações sobre isso, então é importante, de repente interessante que o senhor, né, dê uma ligadinha, ver se realmente isso procede ou não, né, porque são 3 pessoas diferentes falando da mesma coisa, que deu 8 horas, as atividades da fiscalização encerrou, porque aí o que acontece? As pessoas podem abrir os bares novamente, podem ficar sossegadamente. Mas nós não tivemos nenhuma notícia de nenhum bar aberto. Isso é verdade. De maneira nenhuma. Um local ou outro, nós tivemos esses 2 aqui, que é lá na represa lá do Cipó e no Distrito Industrial. E essas foram as 2 coisas mais marcantes que nós tivemos, foram essas. Vamos então para as participações, né? Muita gente escrevendo aqui pra gente. Ana Maria, boa tarde, Deus abençoe você e sua equipe. Ana Maria, um abraço para você, muito obrigada. Olha aí o Fabiano Silva dizendo, sábado, né, param de vacinar ao meio-dia, com vacinas para serem aplicadas. Por que os funcionários que aplicam não fazem escalonamento de horário para não parar a vacinação e folgam, né, em outras oportunidades? Bom, isso pode ser feito, já fizemos algumas vezes. Nós trabalhamos sempre com o número de vacina e a perspectiva da vacina que vai chegar, entende? Muitas vezes, se a gente fizer isso, que foi dito aqui por esse senhor, aí nós vacinamos sábado e não vamos vacinar na segunda-feira, entendeu? Então não tem muito sentido fazer isso. Eu acho que nós acompanhamos um ritmo acelerado de vacina. O pessoal que trabalha na vacina tem trabalhado de uma maneira muito árdua, muito forte. E a gente entende que em algum momento, se for o caso, se não for, vai trabalhar sábado, domingo, como já aconteceu muitas vezes. Então a gente faz sempre esse escalonamento, dependendo do número de vacinas que nós temos. Muito bem, a gente tem aqui o abraço da Lúcia, que é do Quisizana, dizendo que deveriam prender todo mundo, né, quando encontrasse aquele pessoal fazendo essa aglomeração, né? Haja cadeia, né, Lúcia? A gente tem aqui o abraço também do Cocão, ele dizendo aqui um abraço para toda a equipe do Conexão. E o Dr. Mosconi, né, homem sério, que vem trabalhando sempre em prol da sociedade. Cocão, um abraço para você, muito obrigada pela participação. A Neide dizendo boa tarde, eu vi um post hoje que está liberada a vacina contra a Covid para quem está amamentando a partir de hoje. Será verdade? Claro que é verdade, não é? A gente traz para você, inclusive, essa notícia, né, para as pessoas que hoje a gente dá continuidade, não é isso, doutor Mosconi? Ele está aqui hoje, pode falar melhor do que a gente. Fala sobre os grupos de hoje de vacinação. Fico muito feliz de falar que é verdade. Pode ir lá vacinar, que
as lactantes estão sendo vacinadas, todas poderão ser vacinadas. Nós, inclusive, não adotamos aqui, como foi adotado no estado inteiro, o limite de idade, limite de tempo de 6 meses. Nós abrimos aí as lactantes, todas elas poderão ser vacinadas, mostrando comprovante, etc., sem nenhum problema. Eu acho que isso é muito importante. Continuamos ainda abaixando a idade, continuamos ainda fazendo a vacina no pessoal da educação fundamental, e nós estamos com a esperança, nós vamos ter a confirmação agora de tarde das vacinas que chegarão amanhã. Então. E aí nós vamos abaixar mais ainda, vamos embora, vamos tocar. Essa que é a grande esperança com relação à vacina. Não pode parar, né? Nós estamos com a idade de 55 anos, lembrando que as pessoas com puérperas, né, com 45 dias também. Já foram vacinadas, viu? Já, inclusive as pessoas com comorbidades, gestantes, enfim, o pessoal, profissionais da educação também, né, estão sendo vacinados. A gente fica muito feliz. E amanhã, certamente, teremos mais notícias boas por aqui em relação à vacinação, às novas doses, né? A gente traz agora o recadinho especial da Ótica da Lili, que fica no centro de Poços. Você está precisando fazer um par de óculos de grau ou comprar um solar novo? Aqui na Ótica da Lili você terá um atendimento personalizado. As nossas armações e óculos solares são modernos, de qualidade selecionada e para todos os gostos e com preços incríveis. Vem para a Ótica da Lili, Praça dos Macacos 47, e para ficar por dentro das novidades e promoções, siga-nos nas redes sociais. Muito bem, por favor, Rosemir, coloca pra gente aí, né, o boletim epidemiológico, só pra gente atualizar também os nossos telespectadores em relação à Covid-19. Domingo, portanto, ontem, casos confirmados 11.510, recuperados 9.775, óbitos de pessoas residentes. Gente, estamos chegando a quase 400 pessoas aqui em Poços de Caldas. Isso é muito sério, é muito triste, né? Ver as famílias destroçadas por conta dessa doença, óbitos de não residentes, mais 238, enfim, a gente vendo ali, já o doutor Mosconi vai falar sobre os leitos ocupados, daqui a pouquinho a gente volta, logo após o intervalo, para falar sobre isso também. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão. Olha, gente, aconteceu também lá na Zona Sul. Antes, vamos abrir aqui o espaço para o Edinho Santos, dizendo muitos comentários, né, que vão abrir o comércio no próximo final de semana. É verdade? Não é, né? Não é, não. Não, vai dar continuidade ao fechamento, às restrições no próximo sábado também, não é isso, doutor Mosconi? Exatamente. Temos mais, Rosemir? Pode colocar aí a participação do pessoal, a Suzy Boaro dizendo boa tarde, doutor, tem previsão para vacina dos 45 aos 49 anos? Dos 45 aos 49? A gente está no 55 ainda. Se tudo correr bem, eu acho que essa semana já vamos chegar lá. Será? Tomara. Eu acho que nós estamos nos 54 agora. Então a gente poderia chegar nos 50 e em seguida, quer dizer, com o número de vacina que nós vamos receber, eu penso que nós poderíamos abaixar dos 50 para baixo, compreende? Por falar nisso, doutor Mosconi, fala para a gente em relação às xepas, né, chamadas as xepas da vacina. Algumas cidades, principalmente cidades maiores, usam essa coisa chamada xepa, que significa o seguinte, é a sobra da vacina que não pode ficar para o dia seguinte, tem que ser utilizada no dia de hoje. Então, porque se abre então, uma caixa com um número X de vacinas, as vacinas são usadas num número pequeno e aí tem uma sobra nessa caixa que não pode ficar. Então, aí como é que essas cidades fazem? Elas inscrevem umas pessoas que vão nos postos de saúde e elas são chamadas para tomar a xepa de vacina a fim de que não haja sobra de vacina. Aqui em Poços nós não adotamos esse critério porque não foi necessário. Nós temos aí um número X de pacientes acamados, então a sobra das nossas vacinas, isso ocorria com a Coronavac. Ela é utilizada nos pacientes, foi utilizada nos pacientes acamados aqui em Poços de Caldas. Os pacientes acamados, eles são cadastrados nos nossos postos de saúde e, havendo sobra, o pessoal da vacinação vai na casa dos acamados fazer a vacina. Então nós utilizamos aqui acho que um caráter, um critério, vamos dizer assim, bastante humanitário
e que vacinou as pessoas que não podem sair de casa, que são acamadas. Isso é muito importante. Um abraço aqui para você, viu, Sonira? Tudo de bom? Temos mais participações, Rosemir, por favor, pode colocar aí. Davi Bonaldo, ele dizendo o problema é um só, turistas, parentes de fora do estado que vem e traz para a população. Tinha muitos turistas esse final de semana, sim, os bate e volta, né? Ele comentando ali. Ainda muitos turistas aqui em Poços. Embora a cidade fechada, não compreendo muito bem por quê, né? Estavam aqui. Mas de qualquer forma, muita gente também sai daqui e vão para outras cidades, não é verdade, doutor? Mas aqui não tinha motivo para vir. Não aqui. Tinha, realmente. E se alguém veio e voltou, porque estava tudo fechado, exatamente, é o tal do bate-volta que ele acabou de comentar também. Aí foi embora. Vamos. Os que vieram não aglomeraram com ninguém daqui, porque não tinha como. É verdade. Bom, e a gente traz também uma informação para você, sabe, no PSF, lá na Zona Sul, acredita que foi arrombado o PSF? É isso mesmo, gente. A gente está mostrando para você aí a imagem. O furto foi descoberto por uma enfermeira que chegou logo pela manhã para trabalhar e encontrou a unidade de saúde arrombada, né? Para entrar no local, os suspeitos desligaram os disjuntores. O local funciona uma das salas de vacina contra a Covid, né? Foi arrombada e levaram ali um aparelho de televisão. Olha só, eles não estão perdoando nada. Coisa terrível, né? E ainda, na Zona Sul, a polícia, né, flagrou ali tráfico de drogas dentro do Parque Ecológico, acredite se quiser. E olha só a situação, lá na Zona Sul, no bairro Jardim Kennedy 2, os policiais conseguiram, com binóculo, observar os envolvidos e a função de cada um. E quando a polícia deu o bote, né, encontrou com eles pedras de crack, bucha, maconha, pinos de cocaína, dinheiro. O flagrante também foi com a ajuda do cão farejador Atena. A polícia encaminhou todos para a delegacia de Polícia Civil. Olha as situações, gente, no final de semana. O pessoal não perdoa, né? Continuam roubando, continuam... É um vandalismo. Agora, assaltar posto de saúde, quem adora, não é? Fala a verdade. Que está lá para atender a população do bairro, da região. Eu acho isso uma tragédia. É o terceiro já, né, nesses últimos tempos que foi assaltado, viu? Lamentável. Muito bem, vamos falar, gente, também sobre, olha aí, Giovanni Scacciotti. Gostaria de saber o que foi feito o decreto, mas a prefeitura liberou a autorização para a realização da live com um grupo de forró em casa particular e tinha mais de 20 pessoas sem máscara. Isso não é burlar as normas e as regras? Não, mas não foi permitido isso, não. Reunião dentro de casa, até se colocou lá que estava proibido, que até... sob certo aspecto, pode ser considerado até um exagero. Mas não houve essa permissão para fazer isso dentro de casa, nada disso. O decreto é muito claro, que não pode haver nem reunião familiar, deve ser evitado, se for o caso. Muito bem. Olha, gente, vamos trazer para você, agora, lembrando... eu queria só dizer o seguinte, mas as pessoas que falam assim, bom, se não houve uma posição da prefeitura... Então eu posso reunir aqui dentro de casa com não sei quantas pessoas. Tem que ter bom senso, então, né? Peraí, gente, você não precisa ficar ligando, ficar lendo aí a recomendação da prefeitura, o decreto para tomar essa atitude. Acho que não, aí. Cada um é dono da sua consciência e faça ela funcionar. Entenda que você está correndo risco, colocando em risco sua família. Eu já disse que a incidência baixou muito nesses dias agora. Nós estamos com a maioria dos pacientes, ou a grande parte dos pacientes internados nas nossas UTIs, são pacientes da faixa de 50 anos, são pacientes da faixa de 40 anos. Tivemos uma morte a semana passada de uma pessoa de 27 anos, outra de 33 anos. Então é preciso que essa consciência que possa prevalecer, não é verdade? É verdade. Muito bem, a gente lembra você também, não é? Inclusive no final de semana, doutor Mosconi, muita gente reclamando também, porque como no final de semana os supermercados só funcionaram através de delivery, o que aconteceu? Na sexta-feira, as filas dos supermercados ficaram assim, terríveis. Mas hoje, segunda-feira até sexta-feira, dá tempo de você fazer sua compra, dar uma corridinha lá no Super Vale, por exemplo. Além de você ter toda essa comodidade, ainda vai encontrar ofertas especiais. Segunda da limpeza, por exemplo, toda semana com muitas novidades. Mas hoje, lava-roupa líquido Suprema, você encontra 3 litros por R$ 12,98. Álcool Safra 70% líquido, 1 litro, R$ 6,79. Tem desinfetante Calipto, 2 litros, R$ 3,99. Detergente em pó Omo, lavagem perfeita, 400 gramas, R$ 4,29. Isso e muito mais você encontra aí no Super Vale, tá bom?
preparadinho para poder atender você a semana inteira, você se preparar e sem precisar ficar pegando aquelas filas enormes, né? Sem ficar aglomerando, tá bom? Gente, olha, hoje também a gente convida aqui a nossa amiga, a repórter Alice Dionísio, que traz informações aqui para você. A Ampliarte estava fechada desde o início da pandemia e agora retorna com as atividades. Quem vai explicar para a gente como isso vai funcionar é a Mariana. Mariana, como que vai funcionar esses agendamentos, como que vai funcionar a visitação aqui? Então, a galeria ela fica aberta das 8 às 18, de segunda a sexta, e ao sábado das 9 ao meio-dia. Então, o agendamento ele vai poder ser feito pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone ou pelas nossas redes sociais também. Tá? O pessoal pode chamar a gente e fazer o agendamento. Para o pessoal que não conhece ainda, o que é a Ampliarte? A Ampliarte é uma galeria de arte. A gente promove tanto artistas locais aqui de Poços de Caldas, quanto artistas do país todo. Temos alguns artistas parceiros da galeria, de várias regiões do país, que têm obras em exposição aqui com a gente. E a gente também trabalha através de leilões online, né, que são feitos através de uma plataforma de leilão, onde a gente também comercializa tanto obras de artistas já renomados, quanto de artistas que estão em ascensão ainda. O pessoal que quiser vir conhecer tem que ficar atento também ao limite de vagas, né? Como que vai funcionar, porque nós ainda estamos na pandemia, então tem todos esses cuidados. Isso, a gente vai ter atender, né, a todas as restrições, então é obrigatório o uso de máscara, né, tem o álcool gel logo aqui na entrada e é um número limitado de pessoas. Então, no momento do agendamento, a gente vai escalonando isso, né, de acordo com a quantidade de pessoas que já agendaram naquele horário. Muito bem, muito obrigada, Alice Dionísio. Um abraço também a Andresa Pisol, acompanhando aqui o Conexão. Tudo de bom para você, Andresa. Mandando um grande abraço aqui também para o Dr. Moscone, viu? Nós temos também aqui a Vanessa Silvério dizendo boa tarde. Os funcionários dos supermercados, postos de gasolinas e também são serviços essenciais, não deveriam ter prioridade na vacina também? A vacina, todo mundo quer ter prioridade na vacina. Tem o pessoal da limpeza urbana, da limpeza os motoristas pública, os motoristas. Todos eles querem ter, o pessoal da educação. E nós estamos procurando fazer agora, quer dizer, além dos grupos, vamos dizer, que sem dúvida eram prioritários, nós estamos procurando fazer por idade. Porque aí pega todo mundo e quer dizer, não fica ninguém prejudicado, compreende? Porque nós vamos baixando a idade, vai né? todo mundo. Eu acho que o método mais justo é esse, sem dúvida nenhuma. Muito bem, gente. Vamos para um breve intervalo. A gente volta já já aqui no Conexão. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão, a hora passando super rápido, não é mesmo? Olha, a gente traz aqui uma informação, a pessoa perguntando o seguinte, gostaria de saber sobre cirurgias eletivas, né? Principalmente a questão da vesícula, a mãe dela está com muitas dores, esperando há mais de um ano. Doutor Moscone, quando vão voltar essas Então, as cirurgias eletivas, elas foram suspensas por uma determinação do governo. Nós recebemos uma ordem, os hospitais também, para não fazer cirurgia eletiva. Por várias razões, porque ocupa leito, que pode ser ocupado pela pandemia, ocupa UTI, que pode ser ocupado pela pandemia, mas também tem um aspecto que precisa ser levado em consideração. O paciente que vai se submeter à cirurgia eletiva, ele corre o risco de adquirir o Covid. Então a gente tem que entender isso aí. Agora eu tenho dito para os diretores dos hospitais que 2 cirurgias são permitidas hoje. A cirurgia oncológica, a cirurgia de câncer, e as cirurgias de urgência. Essas 2, tudo bem, vamos lá. Mas eu digo assim, tem uma cirurgia eletiva, que seria uma cirurgia eletiva, vamos dizer assim, beirando a urgência, compreende? Essa coisa da vesícula talvez seja uma delas, dependendo do caso. Faz agora, espera um pouco. Então a gente tem que analisar, caso a caso. Mas eu até aconselho as pessoas que têm a cirurgia, que precisam fazer cirurgia eletiva, e não estão sofrendo, espera um pouco, porque senão vai correr o risco. Eu já conheço alguns casos de pessoas que foram para o hospital para fazer algum procedimento e saíram de lá com o Covid. Então não vale a pena. É verdade, é bem preocupante. Nós temos aqui outra participação, Rosemi, pode colocar, viu, nossos participantes aqui,
Climara, é isso? Silmara, boa tarde. Quem tem 54 anos vai vacinar esta semana? Vai. Amanhã. Que beleza. Amanhã, se Deus quiser. Amanhã, vamos começar amanhã no 54. Olha que coisa boa, 54 anos, amanhã, né? Hoje estamos aí com 55, as pessoas que estão amamentando, as mães. Aí, Andréia, ela dizendo, boa tarde, os profissionais da educação física vão poder vacinar esta semana? Eles entram no grupo dos profissionais de saúde? Sim, não, eu acredito que sim, não, doutor? Não, os profissionais da educação física, aqueles que tinham contato mais próximo, mais direto com possíveis portadores de Covid foram vacinados. Existem alguns outros que vão ser analisados, se entram, não entram, portanto, no grupo de profissionais de saúde, não. Eles vão entrar no grupo da educação. Olha, muita gente comentando, conforme a opinião também, né, do Cocão, dizendo que, olha, o comércio não tinha que fechar, acho que a população tem que ter consciência, não fazer aglomeração, o comerciante tem que trabalhar, porque tem contas para pagar, quando o boleto chega, ninguém vai ajudar. Então é a opinião dele e de muitas outras pessoas, dizendo que o comércio não tem que fechar, né? Mas a gente também tem outras pessoas do outro lado dizendo que deveria fechar, e assim segue nesse dilema, né, doutor Mosconi, conforme nós comentamos aqui. O comércio fechou sábado, domingo já não abre, né, o comércio. Verdade. Então, assim, e fim de semana, durante a semana está aberto. Então, eu acho que veja bem, a medida que nós tomamos não é nem de longe a medida radical. A medida que acho que em 2 semanas era perfeitamente aceitável. Muito bem, Rosimi, pode colocar aí da continuidade. Marcos Antônio, boa tarde, um grande abraço a todos de Poços. Hoje, que data está vacinando por idade? 55 anos, Marcos, e amanhã, se Deus quiser, conforme o doutor Mosconi comentou, 54, né? Olha aí, Frei André, um grande abraço, saudações a todos. Ainda aumentam, né, os casos em Poços. Deus abençoe, que reduza. Parabéns pelos que defendem a vida sua e dos outros também, né? Frei André, um grande abraço, viu? Uma ótima semana. Jonas de Moraes dizendo boa tarde. Boa tarde, doutor Mosconi. Gostaria de perguntar quando voltará a ter cirurgias especificamente de vesícula. Essa nós acabamos de comentar. Essa aí é. Exatamente, viu? Mas eu queria só dizer, viu, Ivane, para esse senhor aqui. Jonas, nós vamos ter um grande problema depois da pandemia, que vai ser o pós-pandemia. O que nós vamos fazer com os pacientes, porque são inúmeros. Está tudo represado, né? Está represado. Eu já tenho conversado com o prefeito e a gente tem uma grande preocupação em relação a isso, porque nós vamos ter que encontrar solução para esse problema, que vai ser muito grave. Não é Covid, mas vai ser o pós-Covid e vai ser tão grave quanto o Covid. E nós precisamos achar uma solução para isso. Não é o momento agora, mas é bom que a gente já fique pensando nisso para a gente poder planejar alguma coisa para depois. Muito bem, quero lembrar você que vai construir, que vai reformar, dê uma chegadinha na Marmoraria Contorno, esse local onde você encontra pedras de todos os tipos, viu? Granito, mármore, o que você precisar, você vai fazer um ótimo negócio aí na Marmoraria Contorno. Tem bancos também, cadeiras, enfim, para deixar ainda locais externos e internos mais bonito. Dê uma chegadinha, converse com o Tião, com a Renata e toda a equipe e faça um ótimo negócio. Marmoraria do Contorno, na Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, 2615. Olha, a gente tem também, hoje à noite, não é? Nós temos aqui uma boa conversa com a Alice, ela que vai estar conversando com uma empreendedora. Nós vamos trazer aqui esse convite para você. Olá, Ivonete, boa tarde para você e todos que acompanham o programa Conexão. Como todos já sabem, segunda-feira é dia de live no Instagram da TV Poços e a convidada de hoje é a Deise Soares e o bate-papo vai ser sobre empreendedorismo feminino. Ela que começou como sacoleira aqui em Poços de Caldas, abriu a própria loja após 3 anos e hoje conta com uma marca própria de lingeries. Ela vai bater um papo com a gente explicando todas as etapas desse processo do empreendedorismo, dar dicas para quem quer empreender também, dos desafios que ela enfrentou e a importância do papel feminino nos negócios. O bate-papo é às 7 horas da noite no Instagram da TV Poços, @TVPoços. Eu espero por todo mundo. É com você, Ivonete.
Um abraço, tá aí o convite então para essa live a partir das 7 da noite no Facebook da TV Poços. Olha aí, gente, o Vitor, ele dizendo o seguinte, né, lá da Vila Tôni, ele pensa que restringir horários de supermercados, de academias, acaba atrapalhando ainda mais, né? E ele acredita que os locais com maior probabilidade de transmissão ainda é o transporte coletivo, mototáxis, bares e restaurantes, e ele desejando um ótimo trabalho para todos. Tá aí a opinião também do Vitor, não é? Nós temos também aqui mais uma participação, parabenizando o programa, e gostaria de saber qual o critério adotado, né, para os ônibus interestaduais. Exemplo, Cometa para o Rio de Janeiro, agora só sai 2 dias a semana, lotado. Isso pode? Ele comentando aqui. Houve uma diminuição do número de viagens e se estabelece também um critério de contingenciamento dentro dos ônibus. É preciso que eles sejam seguidos. Os ônibus saem com uma lotação, vamos dizer assim, limitada. Não poderia sair totalmente lotado, não. É preciso que também as companhias também entendam essa questão e colaborem com o setor público. Muito bem. Doutor Mosconi, quando o senhor está aqui, é tanta pergunta, né? A gente quer saber de tanta coisa e a hora passa tão rápido. Só para a gente fechar, né? O pessoal aqui da Educação Municipal, Superintendência de Ensino, se encaixando, ela gostaria de saber quando eles vão se encaixar no grupo de servidores da educação. Não, vamos agora. Eu acho que vamos dar continuidade à educação como um todo. E nós vamos querer resolver o problema da educação, assim, totalmente. Não vai ficar ninguém da educação para fora. Ótimo. Nós queremos dar sequência nessa vacinação do pessoal da educação até o seu final, vamos dizer, contemplando todos, sem nenhuma exceção. Muito bem, chegamos ao finalzinho aqui do Conexão. Queremos agradecer demais a participação aqui, né, do secretário de Saúde, Dr. Carlos Mosconi, ele que saiu dali rapidamente, né, do seu serviço, que ele está atuando em vários locais, para poder estar aqui e também trazer informações para você. Dr. Mosconi, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bonete, eu que agradeço. Eu tenho muita vontade de vir aqui um dia desse, não sei quando vai acontecer, para falar de outra coisa que não seja a pandemia. Se Deus quiser. Será Mas enquanto ótimo. isso não acontecer, eu estou à disposição. E é bom para a gente conversar com a população, ver quais são as preocupações das pessoas. E isso traz para a gente, ilustra muito a nossa, enfim, o que nós podemos fazer, entendeu? Dá também sugestões que são boas e a gente tem que considerar todas elas, tá bem? Sim, doutor Um Mosconi. abraço para todos, muito obrigado. Hein? E nós temos aqui muitas participações, vamos passar todas para o doutor Mosconi. E temos uma senhora também que na sua última participação aqui, ela dizendo que falou aqui sobre a história do filho dela e tudo mais e está aguardando, viu? Sim. Se eu der atenção novamente ao caso, bem, tá bom? pois não. Muito obrigada a você, amanhã estaremos de volta se Deus quiser e amanhã vamos falar sobre Poços Juro Zero, né? Muitas pessoas já adquirindo esse parcelamento aí para poder ajudar, né, nas contas, enfim. Vamos estar aqui com o secretário Tiago Mariano. Um grande abraço para você e te espero a partir do 12h30. Até lá!